A Gênese, segundo o Espiritismo, capítulo 2, Deus, da natureza divina. 8. Não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreender Deus, ainda nos falta o sentido, que só se adquire com a completa depuração do espírito. Mas o homem não pode penetrar a essência de Deus, pode ter como premissa sua existência. O homem pode, então, pela razão, chegar a conhecer-lhe os atributos necessários e concluir que esses atributos só podem ser divinos, deduzindo daí quem é Deus. É tão simples e ao mesmo tempo tão complexo. Porque para compreender a natureza íntima de Deus, falta-nos, conforme ele disse ali, um sentido, falta-nos palavras e até mesmo capacidade de abstrair a nossa mente para entendermos algo tão sofisticado, tão sublime. E aí, como nós devemos fazer, o que nós devemos fazer e de que forma deveremos nos interagir para compreendermos essa grandeza divina, para compreender a natureza divina. Se a gente não pode penetrar na sua essência, nós podemos, então, deduzir alguns atributos necessários para que Deus seja essa grandiosidade que é. Sem o conhecimento dos atributos de Deus, impossível seria compreender-se a obra da criação. Esse é um ponto de partida de todas as crenças religiosas e por não se terem reportado aos atributos, como ao faraó capaz de as orientar, que a maioria das religiões errou em seus dogmas. As que não atribuíram a Deus a onipotência imaginaram muitos deuses. Os que não lhe atribuíram soberana bondade fizeram dele um Deus ciumento, colérico, parcial e vingativo. Então aqui, sem criticar nenhuma religião, nós estamos fazendo um apanhado das informações no mundo de hoje, mas nós temos que entender que naquela época, naquela situação, as pessoas tinham uma capacidade de entendimento, em alguns casos, em algumas situações, bem incipientes com relação a nós hoje. E nós, provavelmente, se não tivéssemos a doutrina espírita, acreditaríamos como uma daquelas formas antigas que acreditavam-se. Então nós temos que prestar atenção em como nós estamos acreditando em Deus, como nós estamos entendendo Deus, para, dentro dessa compreensão, dentro desse entendimento, nós começarmos a dar os passos necessários ao aprimoramento, ao aperfeiçoamento do nosso entendimento, para melhor servirmos a uma causa, a um bem-estar, a uma situação de paz, de melhoria e de refazimento. Por isso todos nós precisamos botar o pezinho no chão, olhar ao redor de nós e ver que existe um ser sumamente bom, sumamente superior, sumamente justo, que nos conduzem à perfeição, que nos conduz ao aprimoramento dos nossos sentimentos. E assim, quando a gente vai para pegar os atributos de Deus, é a mesma coisa que pegar um farol para nos orientar, para seguirmos um caminho mais justo, sem os perigos naturais que poderemos deparar conosco ao longo da nossa existência, caindo em situações mais complexas, mais delicadas. 9. Deus é a suprema e soberana inteligência. É limitada a inteligência do homem, pois que não pode fazer nem compreender tudo o que existe. A de Deus, abrangendo o infinito, tem de ser infinita. Se a supuséssemos limitada num ponto qualquer, poderíamos conceber outro ser mais inteligente, capaz de compreender e fazer o que o primeiro não faria e assim por diante, até o infinito. Parece bem lógico, parece bem óbvio a colocação que está aqui. Mas nós pensaríamos assim, sem ler esse texto? Primeiro, nós temos que entender um Deus justo, inteligente, sábio, que tem possibilidades infinitas, que tem condições de agir infinitamente na exteriorização do seu sentimento, das suas qualidades, dos seus aperfeiçoamentos. E com isso, esse Deus soberanamente justo e bom vai criando no mundo condições de nos fazermos melhores, condições de nos adaptarmos melhor aos caminhos da existência, ao caminho das nossas necessidades evolutivas. Por isso, cada um de nós tem a parcela de responsabilidade dentro desse processo de autoiluminação, de autoentendimento e de procurarmos dar os passos necessários ao aprimoramento de nossas condições de entender. E aí, conforme nós vamos ficando mais cultos, vamos refinando a nossa inteligência psíquica e de encarnação após encarnação, a gente começa então a questionar
as situações e passar a ver Deus de uma forma muito maior do que até então víamos. Porque a partir do momento que nós conseguimos compreender o universo infinito, Deus também é infinito. Deus sustenta todas as galáxias, todas as estrelas, todos os planetas, todos os satélites, todos os cometas e todos os meteoros que circulam pelo universo. É uma energia, por falta de outra palavra, ou fluido, como costuma dizer, na doutrina espírita, muito se explica por fluidos, ou vibração, que foge totalmente à nossa compreensão. E envolve todo o universo, conhecido, todas as vidas conhecidas. Portanto, precisamos, então, estar sempre com o coração aberto para aprendermos mais sobre Deus, mas, acima de tudo, sentir a bondade de Deus em nosso coração. 10. Deus é eterno, isto é, não teve começo e não terá fim. Se tivesse tido princípio, houvera saído do nada. Ora, não sendo o nada coisa alguma, coisa nenhuma pode produzir. Ou então, teria sido criado por outro ser anterior, e, nesse caso, este ser é que seria Deus. Se lhe supuséssemos um começo ou fim, poderíamos conceber uma entidade existente antes dele, capaz de lhe sobreviver, e assim por diante ao infinito. Compreender toda essa grandeza do universo, olhar para essas fotos que normalmente a gente vê, conforme esta aqui, uma galáxia, bilhões de estrelas. Cada estrela tem lá a sua família de planetas, a sua família de satélites, cometas e assim vai assim por diante. Tudo isso circulando no universo dentro de um equilíbrio, vamos dizer, quase perfeito, para não sermos trucados por alguns profissionais da astronomia. Então, tudo isso nos leva a pensar grandemente. O que está por trás de tudo isso? Uma força soberanamente boa, soberanamente justa, soberanamente engrandecedora. Por isso, Deus tem todas as qualidades, todas as virtudes imagináveis e inimagináveis pelo ser humano, criando, com isso, todas as condições de percepção e entendimento para engrandecer nossos corações, para nos elevar às vicissitudes celestes, para nos elevar aos caminhos do aperfeiçoamento íntimo, aos caminhos da nossa melhoria interior. 11. Deus é imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, nenhuma estabilidade teria as leis que regem o universo. As leis que regem a natureza, que regem o universo, é uma lei única. E uma lei tão perfeita que, se você plantar um caroço de milho, nasce um pé de milho, não nasce um pé de feijão. Aí você fala assim, mas hoje com a manipulação genética, já não nasce um milho misto, transgênico. Mas aí o homem usou a sua capacidade de fazer mutações que podem ser, em muitos casos, muito negativas, muito maléficas para a nossa saúde, e outras podem ser boas. Então, com isso, nós temos que começar a compreender e entender que temos que raciocinar mais amplamente possível sobre a imutabilidade das leis divinas, porque assim como ela rege a vida dos astros, gigantes cósmicos, também rege o nosso mundo íntimo, rege a nossa vida. E com isso nós temos que saber dar os passos necessários para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa melhoria. 12. Deus é imaterial, isto é, a sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, não seria imutável, pois estaria sujeito a transformações da matéria. Então, de que é feito Deus? Não podemos dizer com precisão. Mas dentro do nosso conhecimento, nós vamos idealizar, vamos pensar. Ele é uma vibração, ele é um fluido, ele é uma energia, ele é uma essência. Mas fica tudo dentro das nossas conjecturas, porque ainda não conseguimos exteriorizar nada diferente daqueles conflitos que carregamos conosco. Portanto, vamos entender Deus dentro de um limite, dentro de um patamar de bem rasinho de entendimento pela nossa condição evolutiva hoje na Terra. Deus carece de forma apreciável,
pelos nossos sentidos, sem o que seria matéria. Dizemos a mão de Deus, o olho de Deus, a boca de Deus, porque o homem, nada mais conhecendo além de si mesmo, toma a si próprio por termo de comparação para tudo o que não compreende. Vida em outro planeta. Nós imaginamos uma vida inteligente, tal como nós, às vezes mais feio, às vezes mais bonitos. E tudo que nós vamos querer ver no outro planeta, nós partimos do pressuposto de comparar com a nossa realidade planetária aqui. E pode ser muito diferente, e normalmente é muito diferente, porque cada planeta tem um estilo de vida, tem um nível de evolução, tem um nível de compreensão. E dentro desses níveis aqui nós vamos fazendo as nossas caminhadas, vamos fazendo os nossos aperfeiçoamentos. São ridículas essas imagens em que Deus é representado pela figura de um ancião de longas barbas envolto em um manto. Tem o inconveniente de rebaixar esse ente supremo até as mesquinhas proporções da humanidade. Daí é que lhe emprestam as paixões humanas e fazem-no um Deus colérico e ciumento. Não vai mais que um passo. Assim, a gente vai compreendendo Deus de uma forma mais ampla. Mas em cada cultura, em cada expressão da nossa época no tempo, representamos Deus segundo a nossa concepção. E ninguém concebeu Deus de outra forma senão um velhinho barbudo, apontando e chamando a atenção, dedurando, puxando a orelha. Para os orientais, provavelmente um velhinho careca, com a cabeça toda raspada, com um manto amarelo. Certo? Provavelmente, não estou afirmando não. Ou seja, cada um vai estar vendo Deus de acordo com as suas potencialidades, de acordo com as suas possibilidades, com aquilo que ele estudou e conheceu. Essas informações que Kardec traz aqui na Gênese, elas são muito transcendentes para a época. E até para os nossos dias de hoje, ela tem a sua transcendência, ela tem as suas implicações, porque ela é muito maior. E nós estamos rebaixando Deus quando colocamos Ele à nossa imagem. Porque, na realidade, nós que temos que nos colocar à imagem de Deus, que é uma coisa bem diferente, bem mais sofisticada, bem mais complexa. 13. Deus é onipotente. Se não possuísse o poder supremo, sempre se poderia conceber uma entidade mais poderosa e assim por diante, até chegar-se ao ser cuja potencialidade nenhum outro ultrapassasse. Esse então é o que seria Deus. Essa compreensão que Kardec trouxe para nós, que Deus é onipotente, mas não é simplesmente dizer que Deus é onipotente, é nos ajudar a raciocinar que Deus é onipotente e que não tem outra inteligência superior a Deus e nem que lhe equivala. E aí, nós temos que procurar entender, ampliar nossos conceitos para ver qualquer inteligência, qualquer ser que tivesse algum atributo de Deus, Deus já não seria tão perfeito, porque algum o imita. E se Deus tivesse algum defeito tal qual nós temos, cadê a perfeição de Deus? Cadê sua onipotência? Portanto, as qualidades, um dia nós vamos nos aproximar de Deus. Seja perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito. Foi o ensinamento de Jesus para nós. Mas então nós temos que dar passos a passos e caminhando para ampliar nosso entendimento, ampliar nossa compreensão, para termos cada vez mais, em cada degrau que nós subirmos, uma melhor compreensão de Deus, para vivermos a plenitude desse Deus ao longo da nossa existência. 14. Deus é soberanamente justo e bom. A providencial sabedoria das leis divinas se revela nas mais pequeninas coisas, como nas maiores, não permitindo essa sabedoria que se duvide da sua justiça, nem da sua bondade. Aí nós temos que compreender a soberanamente bom e justo. Se ele é bom e justo, e se existem tantas desigualdades, porque tem um motivo para existir a desigualdade. Tem um motivo para existir esses mecanismos, essas formas que nós temos hoje de interagirmos uns com os outros e nos exercitarmos pela prática do bem para nos aproximarmos da divindade, para nos aproximarmos das forças do bem. Faz necessário começarmos a dar os passos convictos na direção dessa fé e desse entendimento imperturbável. O fato de ser infinita uma qualidade exclui a possibilidade de uma qualidade contrária, porque esta a apoucaria ou anularia. Um ser infinitamente bom não poderia conter a mais insignificante parcela de malignidade,
nem o ser infinitamente mau conter a mais insignificante parcela de bondade. Do mesmo modo que um objeto não pode ser de um negro absoluto com a mais ligeira nuance de branco, nem um branco absoluto com a menor mancha preta. E aqui, quando ele vem falar do infinitamente bom, é infinitamente bom mesmo, com todas as suas qualidades, com todas as suas possibilidades, com todas as suas potencialidades no bem. Compreender essa bondade divina, compreender essa magnanimidade divina, faz parte do nosso processo de crescimento, faz parte do nosso processo de aperfeiçoamento. E assim, cada um de nós tem um motivo a dar um passo à frente. Cada um de nós temos que um ponto a descobrirmos, a nos aperfeiçoarmos e procurar sempre compreender esse Deus justo, magnânimo, misericordioso. E se nós ainda colocamos alguma parcelinha de mal em Deus, seja por vingança, por qualquer atitude, nós temos então que rever nossos conceitos, porque não cabe a Deus nenhuma nesgazinha que seja de um sentimento inferior. Todos os seus sentimentos são superiores, todos os seus sentimentos são aqueles que nos engrandecem, que nos elevam e que vai fazer com que nós nos santifiquemos perante a justiça divina. Deus, pois, não poderia ser simultaneamente bom e mau, porque então, não possuindo qualquer dessas duas qualidades no grau supremo, não seria Deus. Todas as coisas estariam sujeitas ao seu capricho, e para nenhuma haveria estabilidade. Não poderia ele, por conseguinte, deixar de ser ou infinitamente bom ou infinitamente mau. Então, ao caminharmos ao longo da nossa existência, ao caminharmos trabalhando o nosso íntimo, nós temos que começar a entender que nós temos que saber discernir por qual caminho que nós temos que seguir. Nós temos que ter sempre a qualidade, desenvolver em nós a qualidade. E colocar essas qualidades para Deus no supremo das suas possibilidades e ainda inimaginável por nós. Ainda não conseguimos conceber tanta perfeição, tanta maravilha de entendimento, de sabedoria e de amor. Faz-se necessário então começarmos a trabalhar o nosso íntimo para melhorar o nosso entendimento, para melhorar as nossas possibilidades de darmos um passo de cada vez, mas um passo na direção do amor, na direção da compreensão superior de que Deus é a suprema perfeição. E Deus, então, ele não tem nada segundo o seu capricho, mas tem uma estabilidade que todos nós devemos concebê-la, senti-la e vivenciá-la. Somente sentindo e vivenciando todas essas possibilidades, toda essa grandeza divina em nós, é que nós estaremos nos aperfeiçoando, nos aprimorando para alcançar a paz que tanto precisamos em nossa mente, em nosso coração. Portanto, Deus vai ser sempre infinitamente com todas as suas qualidades. Importante entendermos assim. Ora, como as obras dão testemunho da sua sabedoria, da sua bondade e da sua solicitude, conclui-se-á que, não podendo ser ao mesmo tempo bom e mau sem deixar de ser Deus, ele necessariamente tem de ser infinitamente bom. Deus não pode ser bom, não pode ser mau. Que qualquer nuance para uma ou para outra, ele deixa de ser um ser pleno. Portanto, para que ele seja um ser pleno, em todas as características, nós temos que abstrair nossa mente, nosso entendimento, para compreender Deus da forma mais ampla possível. E dentro dessa amplitude toda, entender o tamanho da sua misericórdia, o tamanho da sua bondade, o tamanho do seu amor. Façamos, pois, então, por onde nos tornarmos melhores, por onde nos tornarmos seres perfectíveis, diante da justiça divina, diante da justiça e da compreensão dessa justiça divina. À medida que vamos nos aperfeiçoando mais em bondade, vamos compreendendo a grandiosa bondade de Deus. A soberana bondade
implica a soberana justiça. Porquanto, se ele procedesse injustamente ou com parcialidade numa só circunstância que fosse, ou com relação a uma só de suas criaturas, já não seria soberanamente justo e, em consequência, já não seria soberanamente bom. Aí, Deus não pode ter nenhuma parcialidade. Em nenhuma circunstância Deus vai agir com parcialidade. Ele vai agir sempre dentro dos mais amplos conceitos de bondade, de amor e de misericórdia. Deus, em infinita sabedoria do amor e da paz, vai procurar sempre nos envolver e nos iluminar e alimentar nossos corações, nossas almas, para que estejamos sempre caminhando com segurança na direção desse amor infinito, na direção dessas possibilidades transcendentes que a vida traz para nós. 15. Deus é infinitamente perfeito. É impossível conceber esse Deus sem o infinito das perfeições, sem o que não seria Deus. Pois sempre se poderia conceber um ser que possuísse o que lhe faltasse. Para que nenhum ser possa ultrapassá-lo, faz-se mister que ele seja infinito em tudo. Então, Deus tem que ser perfeito em tudo. Todas as suas qualidades têm que estar ao infinito e não pode conter nenhum defeito. Ao compreendermos essa amplitude do conceito divino de perfeição, sendo extremamente perfeito, nós temos que compreender que nós que temos imperfeições de entendimento, falta de capacidade cognitiva para compreender a amplitude de todos os conceitos. Portanto, nós temos que começar a nos aprimorar na busca do entendimento, na busca do nosso aperfeiçoamento. Sendo infinitos os atributos de Deus, não são suscetíveis nem de aumento nem de diminuição, visto que, do contrário, não seriam infinitos e Deus não seria perfeito. Se lhe tirassem a qualquer dos atributos a mais mínima parcela, já não haveria Deus, pois que poderia existir um ser mais perfeito. Assim, nós vamos compreendendo que, conforme já vimos anteriormente, só é possível um Deus perfeito com todos os atributos de perfeição, maior do que qualquer outro ser que possa tentar se aproximar de Deus. Quando Jesus diz, então, sede perfeito como vosso Pai Celestial é perfeito, ele nos deu uma referência para que a gente alcance a perfeição e mostrou para nós que o caminhar é infinito. Caminharemos por longas e longas existências, caminharemos por longas e longas oportunidades até alcançarmos essa perfeição, até alcançarmos essa plenitude de luz. Portanto, trabalharemos para nos melhorar, para nos aperfeiçoar, para alcançarmos a plenitude de luz. Mas, lembrando que Deus é Deus, soberano em todas as qualidades. 16. Deus é único. A unicidade de Deus é consequência do fato de serem infinitas as suas perfeições. Não poderia existir outro Deus, salvo sob a condição de ser igualmente infinito em todas as coisas, visto que, se houvesse entre eles a mais ligeira diferença, um seria inferior, o outro subordinado ao poder desse outro. Então, não seria Deus. Portanto, tendo dois deuses, se isso fosse possível, um tem mais qualidade do que o outro. Então, o que tem mais qualidade é Deus, o que tem menos qualidade não é Deus. Não tem como existir dois deuses. Deus é único. E é importante a gente, então, compreender essas diferenças que existem, essas diferenças que vão criando no nosso caminho as mais diferentes possibilidades para que a gente possa crescer, aperfeiçoar. Então, nós precisamos de crescer, melhorar nosso entendimento, redimensionar nossa capacidade de entendimento, para que possamos compreender um Deus justo, misericordioso e sumamente perfeito, sumamente justo, sumamente eficaz. Se houvesse entre ambos igualdade absoluta, isso equivaleria a existir por toda a eternidade um mesmo pensamento, uma mesma vontade, um mesmo poder. Confundidos quanto à identidade, não seria em realidade mais que um único Deus. Se cada um tivesse atribuições especiais, um não faria o que o outro fizesse. Mas então, não existiria igualdade perfeita entre eles, pois que nenhum possuiria autoridade soberana. E aqui ele vai colocando, se tem dois que se equivalessem e pudessem existir equivalentemente por toda a eternidade, mas ou eles se fundiam num só pensamento, então era um único Deus, ou qualquer das atribuições que um ficasse para baixo, aí deixaria de existir a igualdade,
aquele que fosse mais perfeito assumiria como Deus. Portanto, nós temos que estar sempre atentos nesses detalhes. E o Kardec, muito minucioso, ele vai fazendo as colocações, ele vai trazendo para nós as informações, para que a gente possa, então, entender que Deus, justo, misericordioso, existe de todo sempre e só existe um e único Deus. 17. A ignorância do princípio de que são infinitas as perfeições de Deus foi que gerou o politeísmo, culto adotado por todos os povos primitivos que davam o atributo de divindade a todo o poder que lhes parecia acima dos poderes inerentes à humanidade. Mais tarde, a razão os levou a reunir essas diversas potências numa só. Depois, à proporção que os homens foram compreendendo a essência dos atributos divinos, retiraram dos símbolos que havia criado a crença que implicava a negação desses atributos. Então, à medida que a gente vai aperfeiçoando, que a gente vai entendendo Deus, a gente vai vendo que existem muitas outras possibilidades. A gente vai vendo que existem muitos outros mecanismos de começarmos a compreender essa justiça. E precisamos, então, dar os passos necessários na direção desse aperfeiçoamento, dessa interiorização de valores, dessa reconstrução de um mundo melhor. Todos nós estamos aqui na Terra passando por momentos ímpares, dentro do nosso processo de aperfeiçoamento, dentro do nosso processo de melhoria íntima. E nós precisamos, então, sermos bons colaboradores do Senhor, sermos bons colaboradores da vicissitude celeste, para que sejamos dignos de nos aperfeiçoar e de nos aprimorar frente à eternidade, frente à luz que deve brilhar em nossos corações, que deve brilhar em nossas vidas, com todas as atribuições do amor, da paz e da fraternidade. 18. Em resumo, Deus não pode ser Deus, senão sob a condição de que nenhum outro o ultrapasse. Porquanto o ser que o excedesse, no que quer que fosse, ainda que apenas na grossura de um cabelo, é que seria o verdadeiro Deus. Para que tal não se dê, indispensável se torna que ele seja infinito em tudo. E aqui, para fechar, Kardec trazendo para nós essa ideia de que nada no Deus verdadeiro, nada nele vai ficar devendo para qualquer outra entidade espiritual. Aí as pessoas vão falar assim, mas os demônios têm muita força, porque os seres humanos têm muita fraqueza. Se nós procurássemos sintonizar sempre com as forças divinas, procurássemos sintonizar sempre com a luz do amor divino, nós estaríamos, então, caminhando dentro desse aperfeiçoamento, dessa melhoria, para crescermos e ampliarmos os conceitos de amor e de paz. Precisamos, então, colocar em prática os valores, colocar em prática as ideias, os sentimentos superiores que nos conduzem ao Pai. É assim que, comprovada pelas suas obras a existência de Deus, por simples dedução lógica, se chega a determinar os atributos que o caracterizam. Nós vamos entender os atributos de Deus a partir do momento que a gente avalia suas obras, que a gente avalia a grandeza do universo. E para ser tão perfeito com tudo isso que existe, tem que ter um ser muito perfeito, gerenciando, coordenando, organizando. E mantendo a estabilidade, mantendo o equilíbrio do sistema. Portanto, confiemos em Deus e procuremos compreender sempre, aceitando as situações, para entendermos a sua amplitude, a sua magnitude e sermos então melhores dentro desse aperfeiçoamento, dentro dessa melhoria, na construção e edificação do bem que deve existir em nós. 19. Deus é, pois, a inteligência suprema e soberana, é único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições e não pode ser diverso disso. Deus é um conjunto de qualidades que vai para o infinito. Não tem como nós medirmos todas as qualidades dos atributos divinos. Portanto, aprendamos a aceitar Deus em sua soberana justiça, soberano poder e amor, e assim estaremos caminhando nessa construção, nessa edificação, para que as forças do bem também estejam caminhando conosco na nossa iluminação interior, no nosso aperfeiçoamento, para nos fazermos melhores, para nos reconstruirmos para um amanhã de luz. Tal o eixo sobre que repousa o edifício universal. Esse é o farol cujos raios se estendem por sobre o universo inteiro, única luz capaz de guiar o homem na procura da verdade. Orientando-se por essa luz, ele nunca se transviará,
Se, portanto, o homem há errado tantas vezes, é unicamente por não ter seguido o roteiro que lhe estava indicado. E todos nós, como seres humanos, temos que procurar seguir o roteiro divino. E dentro desse conjunto de virtudes divinas, compreendendo Deus dentro de todas as suas virtudes, dentro de toda a sua justiça e todo esse amor, nós vamos caminhando e vamos nos conduzindo para as realizações íntimas de nos aperfeiçoarmos e de nos procurarmos encontrar com Deus no íntimo de nosso coração. Tal também é o critério infalível de todas as doutrinas filosóficas e religiosas. Para apreciá-las, dispõe o homem de uma medida rigorosamente exata nos atributos de Deus e pode afirmar a si mesmo que toda teoria, todo princípio, todo dogma, toda crença, toda prática que estiver em contradição com um só que seja desses atributos, que tenda não tanto a anulá-lo, mas simplesmente a diminuí-lo, não pode estar com a verdade. A verdade só vai estar quando nós entendermos Deus na sua mais ampla magnitude. Qualquer coisa que reduzir a grandeza de Deus está reduzindo as nossas potencialidades, está reduzindo nossos potenciais espirituais, nossos potenciais de crescimento para nos aperfeiçoar, para nos melhorar. Em filosofia, em psicologia, em moral, em religião, só há um verdadeiro, o que não se afaste, nem um tio, das qualidades essenciais da divindade. A religião perfeita será aquela de cujos artigos de fé nenhum esteja em oposição àquela qualidade. Aquela cujos dogmas todos suportem a prova dessa verificação, sem nada sofrerem. Aí, nós temos que ver a grandeza divina. Quando nós tentarmos medir qualquer condição religiosa, não para fazer debates, criar embates, discussões, mas quando a gente perceber algum conceito religioso, nós temos que procurar entender como Deus é visto. Qualquer atributo diferente da sua grandeza imutável, da sua grandeza transcendente de resplendor, amor, misericórdia, paz, fraternidade, todas as qualidades no grau infinito, então essa religião não está com a verdade. Por isso nós temos que entender Deus sob um aspecto bem mais transcendente do que normalmente acreditávamos até algum tempo atrás, ampliando os nossos conceitos, ampliando o nosso entendimento para valorizar o amor, para edificarmos a paz, para criarmos todos os benefícios que o amor, a misericórdia e a paz vêm nos envolver, vêm derramar sobre nossos corações.